Olá, meninas, boa tarde, sejam bem-vindas ao nosso encontro online do nosso curso Treinamento Como Criar o Seu Curso Online. Eu quero primeiramente agradecer a confiança e agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui nesse encontro para que a gente possa tirar nossas dúvidas e para trazer também parte do nosso conteúdo. Como já foi feito na primeira apresentação, eu espero que vocês tenham acessado as nossas aulas que já estão gravadas, que é a aula de boas-vindas e a aula 1, que fala exatamente que os nossos encontros eles serão ao vivo, mas também terão as aulas gravadas. Então, não deixe de assistir as aulas gravadas e os encontros ao vivo é também para trazer o conteúdo e para a gente trocar as ideias e tirar as dúvidas que vão surgindo no decorrer do treinamento. Tá? Então, quero parabenizar vocês também, porque hoje, sábado, estamos aqui juntas para aprender sobre como criar um curso online. Isso, com certeza, para um professor é de extrema relevância quando um aluno, principalmente vocês que foram minhas ex-alunas, né? E que tenham a oportunidade de reencontrá-las para a gente aprender juntas. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar aqui a exposição do nosso conteúdo. Deixa eu só aqui ver direitinho, que é só aqui. Opa, opa, opa. Que aqui, que agora para poder fazer o compartilhamento. Aí vocês me avisam se está direitinho aí, tá bom? Então vamos lá. Eu acredito que sim. Aí a gente só vai precisar ter cuidado com o nosso microfone para poder não ficar com muito ruído na aula gravada, tá bom, gente? Mas vamos lá. Então, a nossa aula hoje tem como objetivo já apresentar para você alguns pontos importantes do processo de construção de um curso online. Eu já vou trazer aqui alguns itens que serão fundamentais para a construção. Mas, assim, no primeiro momento, a gente precisa desconstruir que aquela ideia de que só pode ministrar um curso online se for um expert com muita experiência. A gente precisa entender que todos nós temos experiências, todos nós temos conhecimento, e é fundamental que a gente aproveite esses conhecimentos para compartilhar. E lembrar que uma estrutura de um curso online, ela é trabalhosa. O que a gente tem observado nas mídias, né, nas redes sociais, né, que muitos players de internet dizem assim: você constrói um curso online e vai ganhar muito dinheiro. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que o mercado da educação online tem crescido significativamente, sobretudo com a pandemia, que foi assim um boom, uma explosão, mas o mercado de educação online ela já estava consolidada, né, de certa forma, com muitas plataformas, com muitas formas de ensino na modalidade online. Nós sabemos que só cresceu e mais ainda está em expansão. Porém, exige trabalho, exige sistematização, exige muito cuidado de quem vai ingressar no mundo dos cursos online. Então, é importante a gente ter essa clareza, porque às vezes a gente foca só nas cifras, né? A gente foca só, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Quando você não tem esse resultado, gera aquela frustração, né? Gera aquela preocupação, eu não estou conseguindo fazer, e já desiste no primeiro momento, né? E vocês são prova viva de que eu comecei em 2020, final de 2020 mais precisamente, para trabalhar realmente vendendo meus produtos online, meus infoprodutos, e vocês sabem que de lá para cá é persistência. Persistência é não desistir, mas 2022 para mim foi um ano que praticamente eu não investi na parte do online, por, por conta da campanha eleitoral, né, que me envolvi muito diretamente. Como é de conhecimento, eu até saí da faculdade para poder priorizar mesmo o processo da campanha eleitoral, porque também é um trabalho que demanda muita energia e tempo, né? Então, só para dizer que é persistir. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês também nessa aula de hoje. Mas vamos lá. O que eu quero
Deixa eu só passar aqui. O que é que eu quero apontar para vocês? A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio para nos diferenciar nesse processo de tantos professores ensinando na modalidade online, né? Então, quando nós nos diferenciamos, o curso que a gente cria, que a gente oferta, vai permitir o aprendizado e o desenvolvimento do nosso negócio, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, que a gente está começando e nós estamos começando para desenvolver um negócio. Então, quando a gente inicia na internet só mesmo para ir testando, a gente acaba desmotivando mesmo. Porém, quando a gente está pensando em criar um negócio digital, a persistência ela é necessária, ela é fundamental, principalmente no mundo tão concorrido que é o do mercado online, né? Então, da educação do mercado online. Então, o que é importante a gente considerar? Que os nossos argumentos eles precisam ser diferentes. A gente já pontuou isso na nossa última aula. Eu quero reforçar aqui novamente que os argumentos eles precisam ser diferentes para quando a gente vai vender um curso de baixo ticket, de médio ticket ou de alto ticket, ou seja, os cursos de alto valor, de médio valor e de baixo valor, né? Então, nós precisamos entender que a nossa forma de vender cada um deles em cada modalidade vai ser diferente. Até porque a gente vai alcançar públicos diferentes. Então, um curso de baixo valor, eu vou alcançar um determinado público, então a argumentação é uma. Aqueles que vão conseguir pagar um curso de médio valor é um outro perfil, eu vou ter uma outra forma de abordagem, eu vou ter uma outra forma de vender esse curso para ele. E quem vai comprar um curso de alto valor, de alto ticket, de 2.000, 3.000 até 5.000, é para quem realmente já quer um pouco mais de complexidade, que já está cansado de procurar, e quer um pouco mais de mastigado, quer passo a passo, quer muito mais detalhe do método, né? Então, ele quer muito mais um método do que a informação propriamente dita, porque a informação ele já tem, né? Então, como eu estava dizendo agora para você, se você for procurar na internet, você vai localizar muitas pessoas ensinando sobre como criar um curso online, mas às vezes não é exatamente aquilo que você está buscando. Você quer um pouco mais de detalhe, você quer de alguém que você confia, você quer de alguém que você tenha acesso, que acima de tudo hoje na educação online é a questão do acesso a quem te ensina, né? Com quem você vai poder tirar uma dúvida. E eu tenho certeza que o acesso ao professor, ao mentor, é um dos fatores primordiais hoje no mundo da educação online, tá? Então, essa é uma questão que eu queria trazer. Além disso, lembrando que nós temos que observar a demanda. Então, por exemplo, em relação à construção de cursos online, existe demanda para isso? Existe. Então, se a gente entra no Google e procura, né? Então, tem muita gente procurando sobre como construir um curso online. Então, a gente já sabe que a demanda, ela existe, e essa demanda, ela é a chave. Aí eu já quero que você anote aí no seu caderno. É, procurar no Google o seu tema central. Vamos imaginar que vocês queiram ensinar sobre saúde mental, né? A Case aqui com a experiência da saúde mental. Então, ela vai procurar, vai buscar no Google e com base no formato de busca, ela vai ter ideia de que realmente está se buscando muito sobre saúde mental. E aí, o que é interessante a gente observar aqui é o como é que estão procurando, porque esse como vai nos direcionar para o mercado que nós queremos alcançar, né? Então, essa é uma questão chave e determinante para o nosso curso, para qualquer curso que seja criado de formato online. E essa demanda, se ela não se expressar na sua busca, significa dizer que ainda é um mercado que não está sendo explorado, é um mercado que ainda não está em evidência e pode ser um indicativo para que você ainda não precise explorar ainda no início, porque às vezes o que acontece? Tem um curso que eu quero oferecer, né? Eu vou falar do exemplo daquele que eu criei logo no início da minha trajetória no online, que era marketing digital para assistentes sociais, né? Então, eu procurava, eu não achava nada. E aí eu insisti em oferecer. E a demanda, vocês sabem que não, como é que se diz, a aceitação não foi tão significativa. E aí eu fui entendendo que, na verdade, esse mercado ainda não estava criado, né? Não estava aflorado.
As pessoas já estavam no online, já estavam vendendo cursos na área de serviço social, já estavam trabalhando no digital, mas dessa forma, que era exatamente marketing digital para assistentes sociais, não tinha ainda. Então, causou uma certa estranheza, né? Porque tem uma crítica severa em relação à forma como a internet trabalha o porquê das coisas, de como vende. Então, tem uma crítica da nossa atuação profissional e isso causou esse estranhamento. Então, é importante que a gente observe isso, né? Será que aquilo que eu estou propondo está tendo demanda? Então, se você perceber que tem muita gente falando, que tem muita gente pesquisando, não fique com medo de não entrar, porque você pode pensar assim, já tem muita gente falando, eu não vou entrar porque tem muita gente importante falando sobre saúde mental, por exemplo. Mas aí você tem que lembrar o seguinte, que os grandes já estão trabalhando para você, porque já estão fazendo merchandising daquela temática, já estão trabalhando na relevância desse tema. Então, se você já começa a trabalhar, você aos poucos vai ganhando relevância, vai gerando referência. Então, essa é uma coisa bem importante para a gente considerar. Então, não desanime caso você veja que tem muita gente falando de um determinado tema. Significa dizer, na verdade, que tem mercado, que tem abertura, que é portas a serem exploradas ainda, abertas e serem exploradas, né? Então, lembrar que a questão do atrativo, para quem te conhece, precisa ter um ponto-chave também, uma questão central, porque muita gente não nos conhece, mas é infinitamente maior o número de pessoas que não nos conhecem. E aí a gente vai alcançar às vezes, um número maior, inclusive de pessoas que a gente não conhece. É só a gente criar cada vez mais a nossa relevância, gerar nossa autoridade, e a internet ela vai construir esse papel, e ela vai, na verdade, ser parte do nosso trabalho no online, né? Então, outro ponto para a gente não. Eu também pontuei na última aula, mas eu quero reforçar hoje, que é falando sobre a questão da abrangência do específico, ou seja, o curso que a gente vai propor, ele é bem complexo, mais abrangente, mais geral, ou ele é mais específico? Exemplo, quando eu falo aprender cursos online, né? É bem abrangente, porque aí a gente pode pensar cursos online para assistente social, para elaborar, para ensinar a elaborar projetos, para trabalhar com saúde mental. Aí, quando você especifica o curso online, aí você já trabalha nessa perspectiva, né, do específico, que é geralmente onde você vai trabalhar mais pontualmente e é onde muitas vezes você vai ter sucesso, porque as pessoas elas querem o específico, né? Então, para o assistente social, por exemplo, que tem uma formação generalista, a gente aprende de tudo, mas às vezes tem essa sensação de que não aprendeu nada, né? Por quê? Porque na hora de especificar, de definir algo singular, algo próprio para ensinar, aí encontra-se uma dificuldade, porque a gente não sabe exatamente qual é a fatia do conhecimento que a gente tem que a gente vai ensinar. Então, eu particularmente passei muito tempo na internet, assim, patinando em alguns momentos, porque são tantas coisas, tantas habilidades que a gente ganha, principalmente para quem já tem 23 anos de atuação profissional, né? Então a gente acaba ficando ali meio sem saber exatamente qual o recorte que a gente vai fazer, né? Então, essa é uma questão importante. E aí, com isso, um outro ponto importante é considerar o domínio do mercado. Nós precisamos buscar essa busca desses resultados, né? Mas analisando e observando o mercado. Então, o que está acontecendo no mercado é o feeling que nós temos para observar o que a gente pode fazer, o que nós não podemos fazer. Sem essa análise do mercado, a gente também fica com dificuldade. Então, por exemplo, hoje nós sabemos que o mercado online, o mercado de educação online tem crescido. Então, tem gerado renda? Tem. Então, o mercado está sinalizando para nós que teremos ainda grande expansão, maiores crescimentos nessa área. E aí é importante que, para a gente pensar os fundamentos que vão nos possibilitar a criação de um curso online, seja fracionado, ou seja, fracionar o conhecimento. E aí, como eu estava dizendo ainda há pouco, para a assistência social isso é um desafio, né? Porque nós, com essa gama de informações que nós temos na área da sociologia, da antropologia, da psicologia, da ciência política, e aí políticas sociais, ciência política, então é tanta coisa, e aí você vai parar para pensar, o que que eu vou recortar para ensinar? Então, fracionar o nosso conhecimento ele é necessário, né? Então, não vou dizer que para mim, por exemplo, foi uma tarefa fácil. Não foi, porque em vários momentos aí eu já quis, por exemplo, trazer
já fiz aulas aqui com tanta informação que depois eu fui olhar e disse, meu Deus, quanta informação eu trouxe, né? E eu poderia ter recortado e explorado muito mais. Então, é um pouco disso que a gente precisa observar nessa perspectiva. Você tem muita informação, mas o que é importante fracionar, recortar para você fazer, ofertar, por exemplo, vários cursos na mesma temática, exemplo, saúde mental. Você trabalha um ponto de forma mais básica, num curso mais baixo, aí você já vai para um curso de médio, de médio valor, que é o que eu estou pretendendo trabalhar com vocês, um curso de médio valor, e aí você explora um pouco mais, e o de alto ticket, com certeza vocês lá na frente vão ter essa possibilidade de dizer, olha, eu estou vendendo meu curso a R$ 2.000. Então, é essa a questão que a gente precisa considerar. E aí, quais são os passos que a gente precisa observar para poder conseguir construir, trabalhar esse fracionamento? Primeiramente, observar o que fracionar é uma dificuldade, é um problema, então resolve isso daí. Como é que a gente resolve? Coloca tudo no papel e já coloca, inclusive, como tarefa. Lista todo o seu conhecimento, todas as informações que você sabe bem, tá, gente? Não é tudo aquilo que você sabe, mas aquilo que você sabe bem e aquilo que você pode ensinar. Eu acho até que eu já pedi na aula anterior, mas reforço agora. Já listaram aí todos aqueles saberes que você tem, que você gosta de ensinar e que você ensinaria até de graça? Aquilo que a gente aprende no digital, né? Aquilo que você aprende de graça, que você fica assim super feliz? Pois é, anota aí. Você vai revisar a literatura que tem sobre isso, fazer novas leituras, e aí você vai aprofundando conhecimento. Aí você vai sistematizando todo o seu conhecimento que tem sobre esse assunto, você vai ali elaborar sua própria opinião sobre esse conteúdo, e é onde vai ter o teu diferencial, quando você também, a partir da sua pesquisa, vai ter as suas próprias reflexões. E aí, num quarto momento, você vai começar a fracionar o teu saber exatamente para começar a construir o teu negócio digital, que é o teu curso. Então, como é que você vai fazer? A gente vai aprofundar, mas só para vocês terem uma ideia. Então, vamos imaginar eu aqui, né, para falar sobre como criar um curso online. Então, eu preciso falar da estrutura, eu preciso falar de como é que organizo os módulos, eu preciso falar de como é que eu organizo a aula, como é que eu gravo, como é que eu posto na plataforma e como é que eu vou vender isso depois. Então, a gente precisa considerar esses passos. Então, é colocar no papel e fracionar, e quando eu digo fracionar o conhecimento, é aquele ponto-chave que você vai ensinar. Então, qual vai ser o meu foco? Ensinar a criar um curso online. Então, eu vou dizer para vocês, olha, para criar um curso online, você precisa ter um tema atrativo, você precisa estruturar ele pelo menos em 3 módulos, em cada módulo você detalha quais são os pontos-chave que você vai desenvolver para poder garantir com que o teu aluno ele alcance o conhecimento necessário. Depois disso, você vai estruturar ali o roteiro das aulas a serem gravadas, você vai roteirizar também os teus encontros ao vivo, se você pretender um encontro ao vivo. E aí você vai depois dizer assim, quais são os pontos que eu preciso observar para fazer a postagem na plataforma de venda, e depois quais são as estratégias de venda. Eu vou usar o Instagram, vou usar o WhatsApp, quais são as ferramentas de venda que eu vou utilizar. Então, esse é o passo a passo para você construir um curso online. Né? Então, quando eu for falar, por exemplo, de uma aula específica sobre como postar o seu curso na plataforma. Vou falar aqui da Eduz, que é a qual eu estou utilizando. Da Eduz, ou então até mesmo da Hotmart, que também é bem fácil colocar. Eu vou fazer essa aula, mas se eu quiser montar uma aula, um treinamento só sobre isso, é possível. É possível, eu já trago aqui um conhecimento bem aprofundado, com várias estratégias, com vários encontros para ensinar passo a passo mesmo. Então, só para a gente ter ideia como é possível fracionar o conhecimento. E aí, por isso que é importante a gente ser específico, porque sendo específico, a gente vai permitindo o nosso crescimento, vai conseguindo gerar o nosso desenvolvimento e o dos alunos, porque à medida que a gente vai avançando, a gente não só desenvolve o aluno, mas a gente também aprende a se desenvolver, certo? Vamos que vamos. Então, quando a gente pensa aqui, como é que eu começo? Coloca aí
é o brainstorm da geração de ideias. Então, é aquilo que eu disse, pontua aí todos os teus saberes, aqueles saberes aprofundados, aí você vai selecionar as principais ideias, você vai fazer a análise do negócio, você vai iniciar o processo da construção do seu curso. E aí depois, claro, você conclui, né? Conclui toda essa trajetória. Então, essa é uma linha de raciocínio que a gente precisa seguir para facilitar a nossa construção, para a gente realmente ir ali buscar elaborar um curso que vai impactar, que vai transformar, e esse é o foco, é o nosso foco, viu? É permitir com que o outro seja transformado. De que forma? Sair do ponto A ao ponto B. O que é sair do ponto A ao ponto B? Ele não sabia, é você, por exemplo, aqui. Eu não sei como é que estrutura o curso online. Aí, qual é o meu ponto B de vocês? É que vocês saiam daqui aprendendo como é que estrutura um curso online. Essa é a minha intenção, né? Deixa eu ver aqui que tem alguma coisa aqui no chat. Exatamente, exatamente. A questão da metodologia, que é na parte onde eu falo sobre a questão que é a nossa próxima aula, na aula 4, que eu vou falar sobre a estrutura do projeto, lá onde você vai organizar os módulos. Então, lá nos módulos você estabelece exatamente a metodologia pedagógica, que é a forma que você vai ensinar, né? Que é o plano pedagógico do curso, mas todo o processo, ele é o processo metodológico, né, que é o passo a passo, é o como fazer. Tá? Então, essa é uma questão importante que a gente vai considerar nesse processo de, de, de organização do curso, certo? Deixa eu só passar aqui. Esse aqui não, gente, foi aqui. Então, qual que é a nossa atividade agora? Rapidamente, eu quero deixar para vocês também aqui. Essa atividade para vocês. Escreva, eu vou dar aqui 5 minutinhos para vocês começarem a fazer isso, que nós já vamos começar a mão na massa, tá? Aqui é só para eu não ficar falando sozinha, porque está em processo de gravação para ir para a plataforma, mas eu quero que quem for acompanhar essa aula depois perceba que a aula precisa ser dinâmica, que o conteúdo propriamente dito precisa trabalhar essa relação, essa interatividade, tá certo? E a gente trabalhou um pouco mais dessa reflexão para poder ser mais para otimizar o nosso tempo, mas é preciso a gente colocar a mão na massa. E essa apresentação que vocês vão montar agora parece desconexo do processo, mas eu vou dizer para vocês agora, vocês vão pegar aquela apresentação e vão é, colocar nesse item aqui. Por que que eu já estou pedindo para vocês elaborarem a apresentação? Porque à medida que você volta para olhar para dentro de si, para perceber quem é você e para se apresentar, vai vindo algumas outras chuvas de ideias para aquilo que você quer ensinar. Então, é isso que é interessante. Aí eu quero trazer essa experiência para vocês, tá bom? Que vocês, ao escrever essa apresentação, que pode ser entre 5 a 10 linhas, você vai trabalhar essa perspectiva de olhar para dentro de você e, e extrair da sua trajetória exatamente aquilo que vai se articular com o que você quer ensinar, que é porque vai ter exatamente esse brainstorm. Vamos lá. Então, quero que vocês agora façam esses 5 minutos, está aqui já estou aqui cronometrando, vou até colocar aqui no cronômetro, que a gente vai precisar cumprir o horário. 5 minutinhos. Escreva aí a sua apresentação de 5 a 10 linhas, destacando qual é a parte da tua trajetória de vida que vai se articular com aquilo que você quer ensinar, né? Porque nós temos tantas experiências, tantas histórias, né? Então você vai selecionar dessa tua trajetória, pode ser da infância, da adolescência, na faculdade, pós-faculdade, e que você vai trazer para a tua narrativa na hora que você estiver ensinando, tá? Então, faz isso aí que depois vocês vão saber onde que a gente vai encaixar isso.
Vamos lá, faltam 20 segundos. Né? Tava no mudo aqui, gente. Lá vai eu de novo aqui, ó. Tá vendo? Coisas é bom que no ao vivo acontece, né? Então, o que eu estava dizendo, que o seu conhecimento vai estar relacionado sempre com a tua trajetória de vida. Então, o que que é importante nesse momento de que a gente chama de fracionamento do seu conhecimento? Você já tem a sua trajetória de vida, então você já sabe algumas histórias que vai estar relacionado com o que você quer ensinar. Então, por que que eu estou ensinando, por exemplo, o curso online? Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha referência para poder vocês entenderem também do porquê que eu decidi trazer a construção do curso online. Gente, uma hora dessa, alguém aqui me chamando no interfone. Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Gente, eu não recebo visita, então a gente fica assustado, né, quando, quando recebe alguma visita. Mas tá, foi engano. Então vamos lá. Vocês já fizeram esse levantamento agora do recorte da vida de vocês. E aí eu vou fazer da minha, né? Então, por que que eu resolvi ensinar no online? Porque a minha vida inteira, enquanto profissional, eu sempre ensinei, sempre trabalhei com treinamento, sempre ensinei, né? Com tanto que mesmo quando eu não estava trabalhando na faculdade, todos os outros espaços que eu trabalhava, sempre eu envolvia muita parte de treinamentos, né, para a comunidade, para os participantes dos serviços que a gente ofertava na instituição que eu trabalhava. Quando eu fiquei também como pesquisadora na UFAM, trabalhando, foi durante 8 anos, com a modalidade de pesquisação, a gente sempre também trabalhava com desenvolvimento da comunidade por meio de treinamentos, então, e cursos, encontros e formação. E em 2011, como você já falei em algum outro momento para vocês, eu comecei a ensinar de forma online, só que não conseguimos ir para frente, naquela época estava começando, então realmente foi desafiador e a gente não conseguiu avançar. Então, essa é a parte da trajetória que eu vou trazer da minha vida
profissional para fazer a articulação do porquê que eu estou ensinando, né? Então, eu acredito que é possível, eu acredito que é um mercado em expansão, e como eu já ensino, eu só fiz desenvolver as habilidades para trabalhar isso no online, né? Então, 2020, a gente trabalhou muito essa habilidade de ensinar pelo online. Antes disso, eu já estava como professora também de disciplinas EAD, né? Então, acaba que a gente vai aprendendo a administrar esse processo de ensino. Na graduação, na faculdade também, eu fiquei desde 2015, 2012, produzindo conteúdo de disciplinas EAD, né? Então, eu em alguns casos, em algumas disciplinas, eu não ministrava a aula, mas eu produzia o conteúdo, né? Então, essa é uma questão de trazer essa trajetória. E aí eu acredito que é possível, sim. Tem muitos profissionais, muitos colegas, muitos alunos que ainda estão precisando de suporte para aprender, por exemplo, como construir o seu curso online, porque tem muito saber, muito conhecimento, mas não consegue ainda trazer isso para online. Eu acredito que isso é possível, tá? Então vocês vão fazer isso. E aí, como é que vocês vão fracionar o conhecimento de vocês? Vocês vão pegar essa listagem desse brainstorm de ideias, de todos esses conhecimentos que vocês têm com muito mais propriedade, que vocês gostam de falar, que vocês querem pesquisar, vocês depois podem postar lá no grupo e aí a gente vai trocando ideia, tá bom? E aí depois que vocês conseguirem fazer isso, vai selecionando e deixa pelo menos em três temas, em três temas, para poder você começar a desmembrar ele. E aí depois a gente vai trabalhar isso juntamente com vocês, e aí vocês vão entender melhor. Então já faz isso, já detalha o teu conhecimento, né? Então, por exemplo, para eu ensinar o curso online, eu tive que ali com base nas minhas pesquisas, nos cursos que eu já tinha feito, nas minhas anotações, então, e com o conhecimento que eu já adquiri, aí o que eu pensei? O que é importante para ensinar no curso online, para criar um curso online? Eu preciso saber a estrutura, preciso saber a lógica, como eu tenho a definição do meu título, do meu curso, porque o curso precisa ser atrativo, né? E dizer que a gente vai aperfeiçoando e vai melhorando isso, viu? E depois que vocês forem desmembrando em cada um, o que que vocês precisam desenvolver para poder ele ir ganhando essa estrutura de um curso específico, aí a gente vai aperfeiçoando e vai começando a estruturar os módulos. Então, essa chuva de ideias é só para colocar ali no papel, vai colocando tudo. É para eu aprender sobre curso online, o que que eu preciso? Aí vai listando, vai listando. E aí depois você vai colocando em blocos, né? Não, isso aqui tem que ser aqui no primeiro momento, essa parte você coloca para o módulo 1, para o módulo 2, para o módulo 3, aí você cria o título do seu módulo, que você vai dar a ideia geral do que você vai ensinar. Então, nesse momento é brainstorm, coloca aí no papel, coloca as tuas ideias centrais e vai dizendo, pronto, para eu aprender sobre isso, para ensinar sobre isso, o que que eu preciso? Lista tudo que você acredita que é necessário, que aí depois a gente vai transformando isso em blocos, que aí é um próximo exercício, mas eu já quero que vocês façam isso, já deixar essa tarefa para vocês, porque vocês vão amadurecendo essa ideia para que vocês possam, na próxima aula, já ouvir e já ir trabalhando novamente, que é a próxima aula que eu vou deixar para vocês, ela vai ficar gravada, vai ser a aula gravada. Então, vão lá, assistam, e aí você já vai começar realmente a acompanhar e fazer o passo a passo comigo lá na aula gravada, tá certo? Então, fica ligado nisso aí para poder vocês começarem a construir, porque é importante que a gente faça esse exercício, porque do contrário a gente não vai saber nem o que ofertar, não vai saber como cadastrar na Eduz, não vai saber nem como vender e por que vender e para quem vender. Então, uma vez que a gente fraciona o conhecimento, faz as especificações, a gente consegue criar os módulos. Depois que a gente cria os módulos, a gente vai construindo passo a passo de todo o processo. Então, qual é o primeiro passo? É entender, ter esse brainstorming das ideias, para a gente conseguir trabalhar o nosso tema, tá certo? Então, a nossa aula está encerrando e vai já cair a nossa gravação, por conta que nós estamos aqui no Zoom, vai já acabar o nosso tempo, e aí a gente vai depois trabalhando no nosso próximo encontro, que inclusive está marcado para segunda-feira. Então, eu encontro vocês segunda-feira, tá certo?
Eu acho que é isso. Qualquer dúvida, vocês coloquem lá no grupo de WhatsApp também, que a gente vai trocando as ideias por lá e vocês podem ir postando lá também, certo? Então, aqui só para a gente não ficar, ter aquela queda do geral. Deixa eu só ver o que caiu aqui. Tá certo, obrigado também, Keise. Vamos que vamos. E aí, façam um exercício, eu vou já